Vamos mergulhar em um tema intrigante e fascinante. Por que é mais fácil você atingir potências mais altas, frequências cardíacas mais altas nas subidas do que em terrenos planos? Essa pergunta é frequentemente levantada pelos ciclistas e pelos nossos assessorados. E hoje vamos elencar esse mistério. A física por trás da subida. Antes de tudo, vamos entender a física por trás desse fenômeno que é a subida, né? A gravidade, por exemplo. Nas subidas, a resistência do ar tem um papel menos significativo do que no plano. Exemplificado a isso está, por exemplo, você está no plano, vem um vento contrário, é muito mais difícil de se pedalar do que se vem, por exemplo, na subida, porque é o terreno de montanha, o terreno da subida, impossibilita esse fenômeno do vento te atrapalhar um pouco mais. Já que a velocidade é menor e devido, claro, à inclinação. Isso significa que os ciclistas eles não precisam superar essa resistência aerodinâmica. A aerodinâmica é um pouco menos importante, vamos dizer assim, quando se está subindo. Porém, dessa forma, eles podem canalizar mais energia para poder lutar contra um fenômeno que é extremamente importante na subida, que é a gravidade. E a gravidade, ela faz com que você exige de você potências mais altas e, por consequência, a frequência cardíaca mais alta. Porque a gravidade, ela está te puxando para trás. Consequentemente, você vai ter que exercer uma força maior para poder ir para frente. E isso, claro, por conta do plano ser inclinado, o seu peso interfere diretamente. Por isso que um dos aspectos para você subir melhor é você perder peso. O peso está aí ligado diretamente a essa variável, né, que se trata da gravidade. Segundo ponto é o maior envolvimento dos músculos. O outro fator crucial é o maior envolvimento dos músculos na subida. Porque você vai recrutar músculos que no plano, que é algo usual para a maioria dos ciclistas, a um terreno em que a maioria dos ciclistas pedala no plano, não é tão comum. Ao enfrentar, por exemplo, uma subida desafiadora e inclinada, os ciclistas precisam recrutar um maior número de grupos musculares, incluindo pernas, os glúteos, os músculos estabilizadores do core, e isso resulta em uma maior produção de potência, já que a maior quantidade de massa muscular está sendo ativada para superar a resistência da subida, que seria a gravidade, por exemplo. Então, aposto que você, numa subida, por exemplo, já sentiu uma dor na posterior que comumente você não sente. Ou então uma dor no joelho que comumente no plano você não sente. No seu ciclismo, a subida, consequentemente por conta da gravidade, do terreno inclinado, exige muito mais dos músculos da pedalada e alguns outros músculos adjacentes do que, por exemplo, se você estivesse pedalando no plano. Por isso que, além, claro, da gravidade ser um fator que te atrapalha, outro fator que te faz gastar mais energia e, por consequência, você aumenta a sua potência e a sua frequência cardíaca na subida, é utilizar mais grupos musculares. Terceiro ponto é a melhor distribuição de peso. Nas subidas, é essencial encontrar a distribuição de peso ideal na bike para otimizar o seu desempenho. Os ciclistas eles tendem a se inclinar um pouco mais para frente e ficar mais na ponta do cilindro, permitindo que o peso seja transferido para as rodas traseiras e oferecendo uma maior tração. Essa distribuição de peso adequada, ela resulta em uma transferência satisfatória, eficiente, de força gerada pelo músculo para o solo, vamos dizer assim. Toda a transferência do músculo desde o seu core até o pedal, que é onde você faz a movimentação da sua bicicleta, permitindo que você possa atingir potências maiores e frequências cardíacas maiores. Após que você já viu um ciclista, por exemplo, no Tour de France, no Giro de Itália, ou então propriamente no Brasil Ride, alguma prova World Cup, ciclistas sentando mais na ponta do cilindro. Isso faz com que você consiga produzir uma potência maior, uma frequência cardíaca maior, claro, isso diante de um gasto energético um pouco maior. Mas você fica sim mais eficiente, tá? Um extra seria a relação da marcha. Nós vimos recentemente no Giro de Itália o Roglic usando uma marcha extremamente incomum para o ciclismo de estrada, foram 40-44, e eu lembrei de trazer esse ponto extra para você, que é o quê? A utilização da relação no ciclismo, principalmente no ciclismo de estrada, normalmente é mais pesada para a subida. Então, na subida a gente vai ter o fator gravidade, o fator inclinação e, consequentemente, você vai precisar utilizar uma relação de marcha um pouco mais leve para subir numa cadência satisfatória.
Porém, muitos ciclistas erram e outros não têm a relação de marcha adequada para determinada subida. Consequentemente, você vai exigir mais dos seus músculos, porque você vai estar fazendo mais força do que você precisaria para poder vencer aquela subida, por conta da sua relação de marchas. E, consequentemente, você produz uma potência maior, bem como uma frequência cardíaca maior. Por isso que muitos dos nossos assessorados até preferem fazer os intervalados na subida, ao invés do plano, porque alguns assessorados não têm medidor de potência, só tem o monitor de frequência cardíaca, e por exemplo, para atingir uma certa frequência cardíaca, vou tirar aqui um exemplo, 180 de frequência cardíaca, às vezes no plano você não consegue alcançar, por conta do limite mecânico, por conta do limite do terreno, e na subida é muito mais fácil, entre aspas, porque a percepção de esforço vai ser um pouco maior, obviamente. Mas alguns dos nossos assessorados, só trazendo aqui, eles preferem sim fazer intervalado na subida por conta de ser mais fácil de atingir frequências cardíacas e potências mais altas. Esses foram os segredos por trás do fato de ser mais fácil atingir potências mais altas e frequências cardíacas mais altas na subida. A combinação da física, o envolvimento muscular, distribuição do peso adequada e a motivação mental nos mostram de como as subidas elas podem ser uma oportunidade de superar desafios e atingir o seu máximo potencial. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se puderem, deixa o like, deixa o comentário e se inscreva no nosso canal para que a gente possa produzir mais vídeos para vocês. E claro, não deixe de assistir os outros vídeos do canal. Um abraço!